Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai reagir a Analog Horror. O vídeo é do Eu Hype. Eu falava Eu Hype, mas Hype é com o negócio lá que esqueci o nome. Demon Wakes Up, o dia em que a lua acordou. Bora lá então pessoal, vamos reagir. Lembrando que os créditos vai pra Eu Hype, um canal maravilhoso. Vou abrir ele aqui pra vocês verem. Ô pessoal, eu já acompanho esse canal já faz um tempo. Eu acho que a gente pode assistir ainda esse daqui, ó. Que daqui eu achei legal. Eu comecei assistindo pelo Canitrix, que lembra? Foi um negócio que fez muito sucesso. Ó, esse canal aqui, ó. Tem 1,43 mil. Alguma coisa assim. Então agora vamos assistir. Galera, eu tô um bocado gripado aí, mas vambora. E aí, gente? Bem-vindos a mais um vídeo onde o Ip vai dar uma introdução longa pra um assunto que talvez vocês nem liguem tanto. Há um tempo atrás, era comum nesse canal eu de vez em quando trazer um vídeo de alguma animação, apresentar um criador ou talvez ver uma animação já conhecida. Pera aí, pessoal, acho que é melhor baixar aqui um pouquinho o volume. Senão ele vai ficar muito estourado no vídeo de vocês. Também, a gente não liga que vai ser uma introdução longa. Só que com a minha interpretação. De repente, chegou uma época que eu parei de fazer isso, e todos os vídeos que tinham nesse canal aqui, nesse estilo, e lá no espantalho, sumiram. E eu sei que vocês notaram. Toda hora eu recebo mensagem no Insta me perguntando onde é que foi parar o vídeo de Other Lily, aonde foi parar o vídeo de Missing Halloween, aonde foi parar o vídeo de I Heard It Too. E, bom, tem um motivo pra eu ter parado com esse tipo de vídeo e pros demais terem sumido. Direitos autorais. Quando o criador lança uma obra na internet, ele tá sujeito a acontecer uma coisa: viralizar. E quando isso acontece... E quando isso acontece, é muito comum que um serviço de streaming compre os direitos do projeto para colocar ele no seu catálogo. Isso aconteceu com Digital Circus e com Contrafilé. Um foi para Netflix e o outro pro Prime Video. E, bom, às vezes os contratos são legais. Eu sei porque ele fez esse negócio de Netflix pra em vídeo. Foi pra balancear um pouquinho mais a balança, né? Tipo, a gente vai ter o teu projeto no nosso catálogo, mas a exibição dele por terceiros tá liberada. E é por isso que os meus vídeos de ambos os assuntos não caíram, e nem o de ninguém. Mas tem contratos que pedem exclusividade, reprodução única no canal do criador e no serviço de streaming. E foi exatamente isso que aconteceu com a animação Pleasant In. Inclusive, conselho aí a mim, tira esse vídeo do ar antes que ele seja removido. Eu tomei um strike aplicado diretamente pelo criador da animação, o que foi bem paia. Mas relaxem, eu consegui me resolver com o dono da animação no off, ele já tirou o strike e tá tudo certo. E gente, não ataquem ele, beleza? Ele é um animador e precisa de oportunidades. Colocar o seu trabalho num catálogo de streaming ajuda muito ele, e eu tenho certeza que esse strike não veio dele, veio do contrato. E por eu também ser um criador indie procurando oportunidades, eu entendo ele. Ele foi muito respeitoso e removeu o strike sem problema nenhum. Sem tretas aqui, isso aqui é só um contexto. O motivo do strike sem problema nenhum. Tá, vamos lá então. Na realidade, parece que o strike veio de alguém que havia repostado oculto e conseguiu distribuir strikes em diversos canais que reagiram, falaram sobre ele. Pessoal, que eu pudesse até iria ler isso daqui, mas eu não sei inglês. Eu sei só inglês básico. Ó, eu só posso trazer alguma coisa aqui pra vocês. Vamos ver. Segundo, alguma coisa assim. Narração. O que deve ser narração, porque é narração. Vamos dar uma strike, né? Channel, que é canal. A Music, eu esqueci o que é Music, tá vendo? Sim, eu também esqueci o que é, mas eu sei o que é. End Up YouTube. E End aqui de novo. Tá, vamos voltar pro vídeo, vai.
Sem tretas aqui, isso aqui é só um contexto. O motivo de eu ter tirado todos os outros vídeos de animação do canal foi por medo de levar mais strikes. Quando tu é um criador e tu trabalha com coisas de terceiros, tu tá sujeito a esse tipo de situação. Mas eu vim quebrar o meu medo hoje. Essa semana eu tava querendo trazer uma animação que vocês têm me recomendado bastante. E também o meu casca de bala Virilhas Questões me recomendou ela. Eu tô falando, claro, de The Moon Wake Up. Deixando bem claro que essa animação é bem mais uma situação hipotética do que uma história com arcos e personagens e reviravoltas. Quando eu vi... Eu vou admitir. Eu tava pensando, eu tava vendo... Eu vi o vídeo. Então... Realmente, isso... É assustador de acontecer. Imagina que isso realmente acontece. Mas vamos falar no final do vídeo. Ele vai explicar. Então vamos ver o vídeo de novo. Não. Essa semana aqui, vamos só desligar o cérebro um pouco e se deixar levar na ideia de que a Lua é um ser vivo e acordou. Isso. Que ódio, pessoal. Que ódio. Isso é absurdo, pessoal. É um ser vivo e... Ó, a Lua acordou o vídeo. IP. Deixa eu ver que é IP aqui. É IP. Edit. Leximit. Acho que é assim que fala. Leximit. Acho que é assim que fala. Oh. Elas vão ser vendidas somente até o dia 10 deste mês. Corre! São muito bonitas. Pera aí. O que é aquilo ali que tá vindo ali? É uma recomendação? A cada eclipse solar que o nosso sistema solar tem, o editor aqui do canal, Laximit, consegue terminar de fazer um vídeo pro canal dele. E é sempre os longa-metragem muito bem produzidos e com várias participações especiais. Depois desse vídeo aqui, dá uma passada no vídeo novo dele que ele lançou. Eu prometo que vale a pena. Agora sim, vamos pro vídeo. Passam lá, pessoal. Mr. Friend, nome esse bem sugestivo, me lembra um pouco roupas de látex. Mr. Friend é um animador do YouTube, que na verdade era mais voltado pro meio do TikTok. Tá ligado aqueles vídeos em animação de terror virais que tu vê em Facebook, shorts do YouTube, talassofobia, astrofobia ou só um bicho bizarro? Então, esse mano é focado nisso. Se tu dá uma breve olhada nos trabalhos dele, tu vai ver que ele realmente domina o que ele faz. Mas ele realmente não tá visando irritar com um grande projeto. Ele irrita em todos. Só que pra lançar tantos projetos um atrás do outro, ele precisa sacrificar a parte do arco, da lore, dos personagens. E eu não vejo isso como um problema. Afinal, não é esse o foco dele. À primeira vista, os trabalhos do Mr. Friend me lembraram muito um canal chamado Chá.momili, ou Chamomili. E eu sei que vocês comentaram um tempo atrás a rodo pra eu fazer um vídeo sobre esse canal, e eu juro, eu tentei. Vocês não têm noção de como eu tentei, mas eu simplesmente não conseguia fazer um vídeo sobre. Fazer um vídeo sobre um tema abstrato é difícil simplesmente porque se a coisa é muito curta ou muito óbvia, meio que não tem sentido eu fazer um vídeo sobre um tema que eu não vou acrescentar em nada, sabe? Fazer um vídeo pra apenas falar o que tá na tela não faz sentido, ao meu ver. Por isso esse vídeo do Chamomile nunca aconteceu. Mas quem sabe um dia. Olhando a construção do primeiro vídeo, dá pra notar claramente que isso aqui não foi planejado pra ser uma série. Essa aqui era pra ser só uma animação viral bem parecida com as demais que tem no canal. Mas, sem querer, a gente achou ouro, meus amigos. E o primeiro episódio já deixa a gente bem situado. Pessoal, vocês ouviram isso? Que eu tirei o microfone do apoio dele. Do quão descrente da realidade a gente precisa estar pra aproveitar esse projeto. Eu já vi histórias que retratam uma realidade onde a humanidade descobriu que a Lua é um ser vivo. Desde HP Lovecraft até mesmo Zelda. E é engraçado que colocar um rosto bizarro na Lua já deixa a parada assustadora, por mais não assustador que isso possa soar. E é exatamente isso que acontece nessa história. Pensa na seguinte situação. Tu é um astronauta a bordo da tua nave numa missão. E enquanto em órbita, tu enxerga a luz, o espaço iluminado pelo sol. Olha que poético. Ai, senti teu... Até que de repente tu e o teu parceiro a bordo notam uma coisa estranha. A Lua se move de forma anormal. E não só isso, ela tem o que parece ser olhos e uma boca. Ok, a Lua o tempo inteiro então era uma criatura disfarçada de satélite natural. Os dois astronautas estão fudidos. Mas diferente do esperado, a Lua, apesar de ter visto os dois, ela apenas ignora eles e passa reto pela nave, que, curiosamente, é a Apollo 11. Ou seja, esses dois estavam indo pisar na Lua pela primeira vez. Ou pode ser que seja um voo de rotina. Vocês já vão entender o porquê essa suposição. E antes que perguntem, sim, essa animação se passa em 1969. 69.
Nice. Com o movimento da Lua, deslocamento no espaço, campo gravitacional, sei lá. Eu não sei explicar exatamente o que aconteceu. Eu só sei que esse movimento brusco que a Lua fez com que a nave dos astronautas colapsasse, num nível que ambos os astronautas foram ejetados à deriva. Eles vieram lá. O alvo supostamente era a Terra. Eu não quero só narrar, eu quero dublar. A Lua de fato acordou. Isso não é um devaneio. E olhando para o horizonte da Via Láctea, nós vemos que mais planetas estão vivos. E ok? Curioso. Vamos ver o que mais essa série nos aguarda. Parece que eu vi o Júpiter e... No segundo episódio dessa série, a gente começa o episódio nos olhos de um civil. Nova York. Um mês antes do homem pisar na Lua. Ou seja, a Lua ainda não acordou. Nessa parte do vídeo, a gente vai ver o famoso louco do centro em ação de novo. Tem um cara meio que dando uma palestra sobre os sinais. O governo acha que somos estúpidos. Eles fingem que nada tá acontecendo, mas não. Já chega. Chega de mentiras. Sinceramente, eu não entendi o que essa cena tem a ver com a ameaça da série, que é uma lua viva. Pode ser um cara profetizando, ou talvez algum religioso? Talvez. Mas eu acho que essa cena foi colocada aí única e exclusivamente pra mostrar um easter egg. Ou tu vai me dizer que tu não notou que o cara que tá profetizando tudo ali é o próprio Mr. Friend, o dono do canal. Não, Ip, ninguém notou. Depois dessa cena ser muito nexo, a gente vai pra outro POV. Estamos em Surrey, no Reino Unido. Reino Unido? Nesse momento do vídeo que a gente tá, falta apenas 5 dias para o lançamento da Apollo 11. Agora vamos falar um pouco da missão em si. A missão Apollo 11, como muita gente sabe, foi a missão que tinha o objetivo de levar o homem pra Lua. E ela foi bem sucedida. Neil Armstrong foi o comandante dessa missão. E quase sempre tudo dessa missão é atribuído a ele. Mas ele não foi sozinho. Mas 2 astronautas estiveram na Lua junto. São eles Buzz Aldrin e Michael Collins. Pois bem, na vida real, dias antes deles embarcarem na missão Apollo 11, Michael Collins esteve no Reino Unido na intenção de divulgar a missão e participar de algumas palestras e reuniões com o governo de lá. Eu dei todo esse contexto só pra conseguir explicar que a gente tá na visão nessa parte do Michael Collins, um dos caras que tava na nave. Enfim, amigos, lembra que o louco do centro do vídeo disse que os sinais estavam por aí? Pois bem, Michael Collins vai ver um desses sinais agora. Ó, presta atenção. Imagina que você, literalmente você que tá vendo o vídeo agora, tá pra embarcar pra Lua. Eu ficaria um pouco paranoico, com medo. Isso é natural. Eu acho que o nosso amigo Michael Collins estava do mesmo jeito. Tanto que ele começou a ter alucinações quando foi falar com seu filho. Michael, I have to tell you one more time. Se vocês prestarem atenção, os desenhos que a criança estava fazendo são da Lua e dos demais planetas. Os mesmos que a gente viu despertando também lá no primeiro episódio. Nesse universo, a gente descobre que a Lua acordar era algo meio que profetizado. Em certa cena desse vídeo, a gente vê um povo antigo louvando a Lua enquanto ela vem de impacto com a Terra, tendo direito a até mesmo um desenho disso no chão. E, bom, se a Lua tá viva e tá fora da Terra, logo ela é um alienígena, certo? Eu me engatei numa linha de raciocínio que não tem nada a ver com vídeo, mas eu vou falar. Vocês já pararam pra pensar como os povos antigos sempre têm as teorias de coisas vindas de fora da Terra ou de datas pro fim do mundo? Vocês já pararam pra pensar o porquê? Se a gente olhar na Bíblia, é citado em alguns momentos personagens específicos olhando pro céu e vendo o quê? Anjos. Criaturas com formatos assustadores, voadoras, com olhos e até mesmo boca às vezes, sempre lá no céu. Eles chamavam isso de anjos porque essa é a crença deles, o povo antigo da Bíblia. Agora pega toda essa minha frase, todo esse monólogo e remove a palavra anjos dele. A gente tá falando de aliens. Exatamente como acontece nessa cena, onde vemos a lua gigante vindo à Terra e o povo antigo cultuando ela, como se ela fosse algo maior, de complexidade e significado maior. E é porque de fato ela é. A TV já tá noticiando o iminente impacto da Lua com a Terra. As pessoas em diferentes lugares do mundo estão vendo o impacto, mas elas não podem fazer nada. Não tem como fugir do mundo. Tudo que elas podem fazer é contemplar a catástrofe que será o fim de todos. Eita. A Lua colidiu com a Terra. Na vida real, a colisão da Lua com a Terra iria extinguir a vida no globo de 2 formas diferentes. A extinção da vida não era só a vida humana, era toda a vida. A colisão da Lua com a Terra iria ocasionar a morte de toda a vida pelo seguinte motivo: Terra, Lua. Com o impacto da Lua na Terra, ela iria se quebrar em diferentes pedaços, e parte desses pedaços iria ser jogado para fora, da Terra. Parte dessa quebradiça faria com que a Terra criasse anéis, igual Saturno. E outra parte dessa Lua quebrada iria se juntar com o próprio coisas que voaram do planeta Terra pra... Truveja, relampia...
A outra parte dessa quebradiça iria se juntar com outros destroços da Terra e iriam criar uma camada grossa de fumaça em volta do planeta. Ou seja, o Sol não ia mais entrar. Logo, a Terra iria literalmente virar uma bola de gelo. Mas no universo dessa história que a gente tá vendo, como era de se esperar, não foi isso que aconteceu. A Terra se tornou um lugar bem difícil de se viver, mas a humanidade tá tentando dar um jeito há 5 anos. Sim, nessa cena a gente tem um skip de 5 anos. Aproximadamente 3,2 bilhões de pessoas perderam suas vidas nessa catástrofe. E quase todos os mares secaram. A luz do Sol não existe mais, mas por algum motivo a Terra não congelou. Talvez não tenha congelado ainda. Querendo ou não, 5 anos é muito pouco tempo, levando em consideração a magnitude do acontecimento. Ok, antes da gente ir pro último vídeo da série, tem algumas coisas que eu preciso citar. Se lembra que na primeira parte a gente viu que não era só a Lua que havia acordado? Então, se lembra dos desenhos do menino no flashback? Peraí, pensar que eu tô encanado com isso. Talvez o rosto do garoto tá daquele jeito, todo bizarro, fosse a única alucinação daquela cena, mas os desenhos não eram. Isso porque os pesquisadores que estão andando nessa cena em meio aos destroços encontram os desenhos. E além da Lua e outros planetas, a gente também descobre nessa cena que existe alguma outra criatura no céu, com tentáculos. E então eu te pergunto... Peraí, e vamos abrir umas aspas aqui. Não, peraí. Porque eu não vi só uma coisa, peraí. Esse aqui é o som. Aqui. Ó, aqui é o negócio com tentáculos. E ficou só nesse desenho aqui, né, pessoal? E aqui tem um foguete em direção pra cá. Estimulando aqui, a gente iria pra esse lugar, esse negócio aqui de tentáculos. Essa cena que existe alguma outra criatura no céu, com tentáculos. E então eu te pergunto, por que tem monstros no espaço? A gente chega perto de uma resposta disso no próximo vídeo. O terceiro episódio começa 10 anos depois do desastre. Vi que eu fiz assim? A Lua ficou alojada na superfície da Terra. E como ficou óbvio pra gente lá no primeiro vídeo, os astronautas não conseguiram pousar na Lua. Logo, essa foto icônica não foi tirada. Foto essa que não faz tanto sentido, até porque não tem ar na Lua. Mas enfim, a bandeira dos Estados Unidos não foi cravada em superfície lunar. E nessa cena nós vemos o próprio Neil Armstrong fazendo isso. Ele tá vivo. É por isso que eu acho que aquela primeira voo lá do Apollo 11, que os dois astronautas saíram voando, poderia ser um voo de rotina, porque eu acho que o Neil Armstrong não tava naquele voo, porque não tinha jeito de sobreviver aquilo, enfim. Tô teorizando demais pra uma animação que nem tem tanta lore assim. Mesmo com a Lua ainda estando alojada na Terra, eles quiseram cumprir essa missão. Nessa intro, o narrador fala que, apesar da humanidade estar conseguindo se virar e continuar viva com muita dificuldade, eles têm um problemão em mente. Isso porque Júpiter, Saturno e Urano saíram das suas órbitas pra ficar perto da Terra. Essas coisas só ficaram lá no céu olhando, sem avançar. Disclaimer: questões gravitacionais e clima não são tão afetados nessa série. Se um planeta saísse da sua órbita pra ficar perto de nós do nada, isso seria catastrófico, sem ele precisar encostar na gente. Aqui nessa série isso não vai ter efeito, beleza? Beleza. Os personagens dessa história estão começando a premeditar uma outra catástrofe. E eles querem prever de fato se isso vai acontecer ou não. Até porque prever é tudo que dá pra fazer, né? Fugir não dá. E indo atrás de conseguir se preparar, a humanidade juntou todos os líderes que sobraram, cientistas e agentes governamentais, e eles criaram a Frontline Research Initiative for Earth New Defense, ou Iniciativa de Pesquisa de Linha de Frente para a Nova Defesa Nome grande. da Terra, ou Friend, é melhor assim. E essa sede fica bem na borda da onde aconteceu o impacto, nessa zona, que eles apelidaram de Zona Umbra. Na astrologia, Umbra seria o local mais escuro de uma sombra, e eu vi isso no Google. A Friend não tá apenas estudando em como prever um próximo impacto. A esperança de nunca mais ver outro impacto continua, e esses pesquisadores também estão tentando achar formas de prover a vida humana. Afinal, a gente tá vivendo um caos, com quase todo mundo não vivendo ou não vivos. E detalhe, todos os recursos como água e comida estão escassos, e os que sobraram estão sendo enviados para os pesquisadores da Friend. Afinal, eles que vão salvar a raça humana. Então eles precisam estar alimentados e hidratados para conseguir pensar direito. E antes que você esteja pensando, não, a agricultura não é uma opção, até porque não tem sol nem água. Só que enquanto eles não conseguem salvar os humanos da né? escassez e miséria, os demais sobreviventes normais, os civis, não têm muito o que comer ou beber. Tá, agora olha só. Lembra da Zona Umbra? Então, a Lua caiu no continente africano. Até por isso que a sede do Friend tá no Egito, que fica na África, quase no Mediterrâneo. Eu tô explicando tudo isso porque eu quero que vocês olhem pro mapa. O narrador sequer rela nessa informação, mas a Zona Umbra ficou radioativa e Eu fui falar uma coisa e esqueci o que eu falei, então você só é.
Detalhe, enquanto ele fala sobre a escassez de comida, a gente pode ver na animação o POV de um sobrevivente comendo um rato. Rato esse que estava se alimentando dessa radiação. Radiação essa que veio do impacto. Guarda essa informação. Friend. Dentro dos fogões da Friend, eles cozinharam um satélite. O intitulado Orbital Reconnaissance and Interplanetary Surveillance. Ou Reconhecimento Orbital de Vigilância Interplanetária. Ou ORIS Probe, quer dizer. Enfim, eles vão jogar esse satélite na órbita de um dos planetas que tá de olho na Terra, Júpiter. Pelo que eu entendi, esse satélite estava carregando um satélite menor que iria ser jogado mais perto de Júpiter, provavelmente para estudar sobre aquele planeta gasoso que agora tá vivo. Só que quando o satélite tá pronto para jogar a sua sonda voadora, isso acontece. Picking up a subtle gravity spike. What the hell? Is that a moon? One of Jupiter's moons looks like Callisto is emerging from Jupiter's mouth. Gravity spike interrupting communication signals. Protect solar. Como todos os planetas do Sistema Solar, Júpiter também tem as suas estrelas. E, bom, ele engoliu as suas luas. E jogou... Ah, tá, que estrelas já é complicado, né? Estrelas. Entendi. Estrelas, né? Não são luas, são estrelas, beleza. Uma delas contra o satélite agora, praticamente como um meio de defesa, o que é suspeito. Parece que Júpiter sabia os planos daquele satélite. É como se, além de acordar, os planetas e as luas agora têm consciência. Um outro satélite Oris havia sido jogado sobre Saturno, e ele capturou o mesmo fenômeno, onde Saturno também jogou uma das suas estrelas contra o satélite. No total, a gente tinha 12 satélites Oris. Dessa vez ele corrigiu. Feitos todos com o mesmo intuito, estudar os planetas vivos, mas todos foram destruídos um por um pelas luas. Esses planetas não estão se aproximando da Terra. E talvez tu esteja se perguntando o porquê que a gente não tentou mandar um satélite pro terceiro planeta que apareceu no fim do primeiro vídeo. Vou explicar o porquê. Esse terceiro planeta é Uranus. E Uranus é outro planeta gasoso, rico em hidrogênio e metano. E, bom, ambos os gases são extremamente inflamáveis. Porém, para conseguir inflamar esses gases é necessário uma coisa que Urano não tem: oxigênio. E, bom, a Terra é rica nisso. Então a gente não quer a atenção desse camarada aí mesmo, porque senão a gente vira uma bola de fogo. Atualmente na série, a humanidade não sabe o que fazer. Eles não podem se defender dos planetas. E a gente sequer sabe o que eles querem. O porquê eles despertaram. Quando a Lua colidiu, ela liberou uma espécie de gosma radioativa e de origem desconhecida na Terra. Será que isso tem efeito no solo? Será que a Lua tá fazendo algo com o núcleo da Terra? É a parte da boca dela que tá virada pro chão. E foi bom eu ter citado essa gosma. Lembra da pessoa que comeu o ratinho que tava bebendo dessa gosma? Bom, os pesquisadores encontraram ela. E ela não tá no melhor dos estados, definitivamente. Os impactos da Lua na Terra vão bem além do sísmico. Na área quarentenada, exatamente onde a Lua bateu, algo se esconde. E essa coisa certamente é hostil. Eu sei quem se esconde. É o Flash. Eu gostei como essa série escalona pra caramba nos seus tópicos, mas ficou claro com o andar da série que a primeira parte era pra ser só um vídeo viral e é isso. E agora o criador tá tentando pôr uma lore. A gente pode dizer que aquela cena onde o filho do astronauta tá com um rosto estranho não era uma alucinação como eu havia teorizado. Exatamente como os desenhos da criança, o rosto dele era um presságio que o pai astronauta teve. E eu tô curioso, mas confuso. Os planetas estão infectados, por isso eles criaram esses rostos e consciências? Essa infecção então também pega em humanos. E outra, por que Saturno, Júpiter e Urano estão vigiando a Terra? Eu acho que essas são respostas que a gente não vai ter nem quando saírem novas partes da série. Mr. Friends é um canal de muitos projetos e eu dificilmente vejo ele focando em um pra dar um fim. Seria legal fazer isso com The Moon Wake Up, mas ele vai ter que suar muito a camisa pra conseguir ligar todos os pontos que ele abriu. Desde o que tá acontecendo com os planetas, o que eles querem e o que é esse vírus. O que é aquela criatura gigante que o menino desenhou e, claro, o que é essa última criatura. E se vocês quiserem uma outra parte disso explicando tudo isso, comenta. Já aproveita e me dá uma ideia de vídeo. Eu tô ficando bem escasso e isso tá me dando medo, inclusive. Se inscreve e até semana que vem. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau.
Ah, pessoal. Eu esqueci. Eu tinha falado alguma coisa aqui. Deixa pra cá, mas agora eu esqueci o que eu tinha falado. Então vamos fazer assim. Vamos. Ó. Esse canal aqui, pessoal, é fantástico. Esse aqui tem 15. Vamos ver como tá aqui o vídeo. É, o vídeo já tá grande, pessoal. Ao invés de deixar... Oh. E aqui, ó, pra outro dia. Então, pessoal, eu vou deixando o vídeo por aqui. Fé em Deus e tchau!